Se você pegar o Spielberg é um cara que ele, com certeza ele tem os contatos, né? Em 77, contatos imediatos de terceiro grau. Tem uma cena muito famosa que a mãe tá com uma criança, chega a nave, desce e começa um monte de efeito poltergeist na casa dela. As coisas voando, as panelas voando, a porta abrindo e fechando dos móveis. E a nave chega e leva, abduz o menininho. Então, naquela época, o Spielberg já sabia que os ditos extraterrestres, abduções, estavam junto com os fenômenos poltergeist, que seriam fenômenos totalmente diferentes, paranormais. E hoje isso acontece a roda. Eu estava no Acre lá, quando apareciam as luzes perto da gente. Então tu viu as luzes? Sim, eu vou mostrar vídeo daqui a pouco. Quando apareciam as luzes perto da gente, as luzes vinham da floresta, os fenômenos com o poltergeist começavam a acontecer. Era rádio com a comunicação, era o celular que travava totalmente, era a luz que começava a piscar. E tu com tudo o cu isso ao na mesmo mão? tempo. Com certeza. Porque você não sabe o que vai acontecer. Total? Você não sabe. O que vai acontecer daqui a pouco? Será que eu vou ser levado? Uma das vezes o menino foi olhar, tava comigo, um indígena, me ajudava, né, os meninos, né? Dar um abraço lá pro povo Iauanauá. Aí tava o Ramão com um binóculo meu, foi olhar melhor, o fenômeno não deixou, paralisou ele. Ele ficou assim, igual uma estátua. O fenômeno não quis que ele colocasse o binóculo para ver melhor. Ele ficou uns 2 minutos só conseguindo falar. Eu tô paralisado, não consigo fazer nada. Então você vê o poder que esse fenômeno tem na nossa realidade. Eu acho que é muito mais uma coisa, o pessoal fala de interferência eletrônica. Aconteceu lá no Acre também. A gente estava instalando uma câmera. O que acontecia? Eu levei... Ficou quanto tempo no Acre? 10 dias. Eu levei 70 quilos de equipamento pro Acre. Câmeras, sensores, tudo sem imaginar. O cacique lá, Chucuá, mandar um abraço, o cacique Chucuá também, me cedeu uma casa. Eu construí os equipamentos em torno da casa. E ele me cedeu 2 meninos para ajudar, o Zaqueu e o Ramon. Como é que tu convenceu o cacique a ficar lá 10 dias? Porque isso, eu suponho que isso não seja uma coisa corriqueira. Sim. Né? Todo um problema, mas é todo uma dificuldade para fazer isso rolar. Então, assim, tu deve ter precisado conversar com calma e tudo mais. O que aconteceu? Quando eu peguei esses documentos de 2014, eu estava na época da pandemia, 2020, aí que eu criei meu canal no YouTube. Porque eu não queria aparecer. Aí eu mandei os materiais para os ufólogos, eles ficaram, não, cara, você é um cara com credibilidade, engenheiro, precisa de gente assim. Eu falei, tá bom, cara. Eu criei meu canalzinho lá, humilde, comecei a falar e estourou esse negócio. E aí todos os jornalistas do Acre começaram a me ligar, eu virei uma celebridade no Acre. O cara que conseguiu os documentos do Acre. E eu consegui fazer amizade com esses caras, com os jornalistas, que eu mandar um abraço para eles, inclusive. E aí, o que aconteceu? Eu sabia que quando acontecesse de novo, porque esse fenômeno é cíclico, eu ia saber. E eu ia ter que estar preparado para ir. E aí me ligou lá o Diego Gurgel, lá do Acre, falou, tá acontecendo, as luzes eram esferas laranjas, que estavam entrando na casa dos índios, eles estavam dormindo, a luz ficava observando eles, às vezes em cima da casa deles, fazendo monitoramento da aldeia. Não tinha disparo, diferente das outras, não tinha disparo de luzes, de raios. E aí ele me colocou em contato com o cacique, e aí o cacique começou a investigar. Em um dos casos, ele tentou atirar, ele achava que era um drone. Falou, drone na minha aldeia não pode. E ele foi atirar, de espingarda. E aí o fenômeno travou ele, congelou. Quando ele ia apertar o gatilho, o fenômeno travou ele e ficou congelado. E aí o fenômeno ele falou que expandiu um pouquinho e colapsou assim e sumiu, desapareceu. Aí ele falou, cara, o drone não faz isso não. Aí ele me ligou, Rony, fui paralisado, não é drone, não tem como ser drone, era um sol. Você já tinha trocado ideia com ele antes? Ou essa foi o primeiro contato? Esse foi o primeiro contato, Tá. ele contando essa história. Tá. Falou, Rony, eu achava que era drone, mas não é drone. E quando ele me contou isso, eu falei, cara, eu vou pra aí, posso ir pra aí? Eu tenho os equipamentos. Por que é benéfico pra eles? Porque quando eles falam isso aconteceu em 2014, eles falam, a gente tá usando ayahuasca. Eles estão vendo coisas, fazendo ritual, sendo que isso é ignorância pura, porque a ayahuasca é usada no ritual. Fazer a ayahuasca já é um ritual, demora. E aquela sessão de ayahuasca é uma vez no mês, sei lá, se faz uma vez no mês. Não é um negócio que Todo dia os caras tomam Não, ayahuasca. os caras são trabalhadores pra caramba, eles vivem da caça, vivem da pesca. Se ficar na ayahuasca, como é que você vai caçar e pescar? Não tem condição nenhuma. Então, assim, só que as autoridades, elas conhecem já esse fenômeno, elas sabem que não conseguem explicar e elas querem acalmar a população. Então, o que elas vão falar? Elas vão dar uma desculpa para poder cair fora. Qual é a desculpa oficial? A desculpa geralmente era... Primeiro eles rezam para terminar. Porque eles sabem que o fenômeno ele não fica.
Eles sabem que esse nome vai chegar, vai ficar 1, 2 semanas, às vezes 1 mês e vai embora, e vai para outro lugar. Então eles ficam rezando para ir embora. Aí quando termina, eles falam, não, isso eram drones que a gente estava usando para pesquisa, ou isso era ayahuasca que os índios estavam usando, nessa época foi ayahuasca. E o que aconteceu? Quando eles falaram que era ayahuasca, a FUNAI começou a mandar pesquisadores. E eles ficaram em pânico, os pesquisadores. E aí a Polícia Federal encerra o inquérito falando assim, não sei o que é, não tem nenhum crime sendo cometido, porque não tem crime é uma coisa humana, né? Uhum. Não tem nenhum humano cometendo crime, então eu não consigo resolver. O Ministério Público, por conta desses relatos das pesquisadoras, da FRJ, Federal do Rio Grande do Sul, foram várias que viram. Eu tenho vídeo para mostrar daqui a pouco. O Ministério Público fala assim, nossa, eu tenho que pesquisar também. Só que o Ministério Público na época não tinha recurso e tal, eles arquivam. Então vai acontecer sempre isso, eles sempre vão dar desculpa. Então isso foi um jeito do cacique conseguir mostrar que era a realidade. Entendi. Que ele não estava usando ayahuasca nem nada disso. Aí tu foi Por isso lá. que ele quis a minha presença lá. Para poder coletar dado, informação e a gente poder noticiar isso. Por quê? Se esse fenômeno começa a acontecer, acontece alguma coisa ruim na aldeia, por enquanto não estava atirando, mas a gente sabe que o histórico é de sumir com pessoas, é de você jogar um raio e aquela pessoa às vezes perder uma criança, às vezes ter uma sequela permanente. Então, se isso acontecer, ele quer ter todas as informações para poder falar com as autoridades, tá vendo? A gente não está inventando. É isso que está acontecendo. Veio uma pessoa de fora, registrou, e com esse intuito que eu fui lá, para ajudar eles a coletar informação. E aí o que acontecia? Ele me colocou 2 meninos para ajudar, o Zaqueu e o Raman, a montar tudo. Subir no telhado e tal. A gente montou câmera de tudo que é coisa que você imaginar, térmica, aquelas câmeras de estádio que gira, robô, sensores. Nossa. E quando estava terminando de montar, as luzes começavam a vir perto, cada vez mais perto. O que é perto? Como? Aqui, assim. Que isso, cara? O que são as luzes? É uma bolinha de luz? É como se fosse um pequeno sol, ele fica... Sabe aquelas imagens de sol astronômica, né? Que você vê o sol vivo, né? Porque a gente olha o sol, não é assim. Mas astronômica, Hubble lá, sei lá, ele fica... É uma bola assim. Só que é um sol que você consegue olhar, ele não fere teu olho. É uma luz bizarra, de absurda, ele não ilumina em volta e você consegue olhar para ele. Então é uma coisa física, porque você está vendo, mas alguma coisa não é física, porque toda a luz que a gente conhece emite foto, a gente vai ficar incomodado, vai iluminar o chão. Então é uma coisa diferente. É como se fosse uma materialização ali. E aí nesse dia... Porra, caralho. Tu viu isso nessa distância não aqui? só eu, todo mundo. Que a gente tá... Os indígenas chamavam famílias para poder visitar a gente e ver o que a gente estava fazendo. Curiosos, né? Olhar as câmeras, né? As coisas diferentes. Tu tem vídeo dessa parada? Dá pra pegar isso no vídeo? Tem? Vou mostrar aqui. Porra, então me mostra aí, cara. Cadê? Tem ali já. Como assim, Deixa cara? eu ver aqui Que doideira. qual que é o número. Vamos ver o trailer do Acre primeiro, que lá tem... Aí você pode deixar sem som para não dar problema de direito autoral. Mas as imagens vai dar para ver um pouco do como é que foi isso. Aí tem as imagens dos objetos, a gente pode pausar para ver um pouquinho. Isso. Entendi. Isso daí é você chegando Isso de eu carro. indo lá, 8 horas de carro. Aí depois um pouquinho de 8 barco. 8 horas de barco, canoa, as malas aí, o nível baixíssimo do rio, então tinha que empurrar a canoa toda hora. Entendi. Isso daí já é na aldeia. Na aldeia eles explicando, né? Vários tipos de fenômenos diferentes. Às vezes eram luzes e às vezes eram naves. As naves não apareceram pra mim. Tá. Só as luzes. Porra, mas pra mim já é bastante coisa, cara. Eu fico pensando... Não é uma luzinha no céu, é uma luzinha aqui, ó, no chão. Olha os meninos que me ajudaram aí, o Zaqueu e o Raman. Aí o fenômeno é esse aí. Que isso, cara? Ele ficava rondando a aldeia. Às vezes apareciam... Às vezes saíam do mato, saíam da floresta. Eles saem sempre da floresta. Caraca. Da direção dessa árvore. Essa árvore é a árvore sagrada da Amazônia, Samaúma. Eles sempre saíam dessa... Aí eu explicando os equipamentos, ela que a gente montou, ela tinha câmera robô, câmera térmica. Tu Aí eu montei essa sala inteira, cara. mesmo, Eu montei essa sala inteira. Cara. Energia solar? Esse aí, ela foi na casa dele, entrava na casa dele. É? Ele explicando as formas, né? Eles são mais ou menos de que tamanho, cara? Eles são pequenos, geralmente 2 metros de diâmetro, mais ou menos. Às vezes esféricos, às vezes cilindro, às vezes disco. Bom, isso não é muito pequeno, não. Isso é Começava a falhar tudo, cara. Quando o negócio aparecia, começava a falhar tudo, as lanternas descarregavam. Era uma loucura. Olha o que ele tá falando. Ela escutava eles, ela lia a mente deles. Vou explicar isso daqui a pouco. Olha lá. Via umas nuvens, olha lá, ele falando que paralisou, via umas auroras boreais brancas, assim, em formato de mão, gente formatos. Aí o cacique aí, o Escucuá, ele foi paralisado.
Esse que tentou dar um tiro achando que era um drone, mas não era. Vai ser um documentário agora esse mês, aí era dezembro, mas teve os afazeres da vida aí. Uhum. Um documentário Entendi. caseiro, mas de coração aí pro pessoal poder ver. Então, diferentes tipos de fenômenos. O que aconteceu? Eu tava contigo lá. Uhum. Aí ele descia na aldeia. Quando eu falo descer, é ficar do lado do chão. 1 metro do chão. Sem interação, tava ali. Aí eu tô vendo, eu falo assim, Igor, peraí. Tem um negócio ali. Quando eu penso em falar isso, o troço... ele sumia. Às vezes ele tava em cima da casa, aí o outro falava assim, ó, vamos lá caçar ele? Isso longe. Quando eles iam lá pra poder atirar, ela já sumia. Então é uma coisa que se antecipava, sabe? Parece que ela entra na cabeça das pessoas, sabe tudo que as pessoas estão pensando ali na aldeia. E foi legal que esse tipo de depoimento, eles não se falavam sobre isso porque eles não gostam de falar desse assunto. Dá medo. As pessoas têm medo disso, não sabem o que é. Não tem isso na crença deles. Eles usam a ayahuasca para se conectar com o mundo espiritual, para falar com os seres da floresta. Mas os seres da floresta virem e se materializarem para eles, não existe isso. Não tem essa previsão. Então eles têm medo. Então eles não puxavam esse assunto. Uhum. E aí quando eu conversava com eles, independentemente, todos eles falavam isso. Parece que o troço está ali na nossa cabeça. Quando a gente pensava em fazer, ele já agia antes. Isso é muito curioso porque, se você olhar, em 86 o Brasil foi invadido por OVNIs. Teve até uma coletiva de imprensa da Força Aérea que o brigadeiro Moreira Lima chamou. São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Oeste, tinham OVNIs no Brasil inteiro e os caças Mirage foram disparados F-5 para poder perseguir. E os pilotos falavam, quando eu ia pensar em virar, ele virava antes. Isso nos Estados Unidos também. Então parece que é um fenômeno, olha só, que consegue ler as nossas mentes. Ele está sempre à frente, um passo à frente. Ele sabe o que a gente vai fazer, o movimento que a gente vai fazer. Mas vocês conseguiram... Você falou de um caso que, vamos lá, estamos aqui conversando, ele se manifesta aqui atrás de mim, por exemplo. Isso. Quando você pensa em falar comigo, ele some. Isso, vou contar esse caso que estava na frente da gente. As famílias iam para ver a gente montando os equipamentos. Uhum. E quanto mais a gente avançava em colocar os equipamentos, mais eles apareciam perto. Eles começaram lá pela floresta, como você viu ali. Uhum. Depois eles começaram a chegar perto. Aí a família falou pra gente assim, olha, tem uma luz atrás de vocês. Quando a gente viu, tava do lado, assim. Estava de costas montando. Quando eu vi, tava do lado, assim. Porque ela não ilumina, daí ela não chama atenção, é isso? Não chama, não ilumina nada. Se você não faz barulho. Então, se você não estiver olhando na hora onde ela tá, você não vê. Porque não tem fenômeno físico nenhum de ruído ou de incomodar. Quando a gente olhou, tava do lado da gente. Aí as meninas quase caíram lá de cima, né? E aí ela imediatamente deu um pulinho. Quando ela fala deu um pulinho, ela ficou na altura das árvores, assim, nas 10 metros. Ela tava a 5 metros da gente, ficou a 30 metros de distância, 10 metros de altura. Um monte de gente vendo aquilo ali rolando. A família, eu, as crianças. Eu peguei o drone, eu tinha um drone bom lá que eu levei. Eu subi o drone, eu falei assim, e o troço tava parado. Laranjão lá. Eu peguei o drone, coloquei o drone em cima dela. Onde você saía na imagem? Tudo preto. E eu circulei, eu falava aos meninos já na caixa d'água nessa altura, né? Um dos indígenas. O Zaquiel. Zaquiel, tá em frente ao drone? Você tá vendo? Tá de frente. Eu dava voltas, cara, com o drone em volta dela. Tem um vídeo de 8 minutos disso. Tudo preto. E filmou. Então foi alguma inteligência. E é bizarro isso, porque se você tem um equipamento eletrônico e você causa uma interferência, vai interferência em tudo. Aquele vídeo não vai existir. Uhum. Aquele drone vai cair, vai ter um mau funcionamento, vai dar interferência eletromagnética geral. Nesse caso, ele deixou a gente filmar e ele foi lá no sensor, onde chega a luz no sensor, ele mexeu lá. Porque ficou tudo preto. Ele saturou de alguma forma o sensor. Não foi um ruído. É interessante, porque às vezes ele é capturado, né? Que nem você mostrou, tem um videozinho, tem uma luzinha que tá passando e tal. E pelo visto, às vezes, quando não quer, não é capturado. Ali ficou muito claro que é um fenômeno que consegue manipular a realidade. Não é uma interferência para mim, ele manipula a realidade, porque eu não vejo como aconteceu a interferência do jeito que foi. E ele vai te mostrar do jeito que ele... Você vai registrar se ele quiser. E o que ele quiser. Naquele dia eu vi que o fenômeno estava no comando. Ele está no comando, não sou eu. Eu posso colocar a câmera que eu quiser, o sensor que eu quiser. Se ele não deixar mostrar, ele não vai. Tanto é que ele só aparece de longe para mim. Aquele vídeo ali foi feito com a câmera robô com aproximação de 20 vezes. Ele tá lá na floresta. E ele fica sempre... Como é que é o comportamento dele? Ele sai da direção da Samaúma, que é aquela grande árvore. Aí eu já não sei. E aí uma coisa curiosa... Sempre inicia dali. Sempre inicia daí. Ele sai e entra ali. É como se ele saísse dali de dentro. E aí eu falei pro Cacique, deixa eu ir lá nessa árvore, colocar o equipamento lá, pra gente pegar essa luz saindo ali, pra ver se tá saindo dali mesmo. Porque a gente tá saindo daquela direção, mas eu não sei se ela tá saindo do chão, da árvore, o que tá acontecendo, se ela tá descansando ali, sai de noite, de dia, se tem, enfim.
deixa eu colocar um equipamento. Ele falou assim, cara, a Samoma, o que ela é? Ela é um portal dos seres da floresta pra gente, na nossa crença. E a gente não vai lá à noite. Por quê? Porque ela é um portal muito poderoso. De dia, a gente só vai de dia. De noite, vem uns seres que podem não ser tão legais. E se você for lá, pode acontecer coisas com você em relação a esses seres que a gente não vai ter condição de te ajudar. Então não deixa, eu não responsabilizo, eu não deixei lá. Eu não vou à noite, ele falou pra mim. Pra eu ir lá à noite, eu tenho que me preparar com meus guerreiros, é o que ele falou pra mim. 1 mês pra poder ir lá. Porque existem seres ali à noite que se manifestariam dessa árvore que poderiam fazer mal pra gente. Mas por que tu tinha que ir à noite? Não dá pra tu ir lá botar as câmeras de dia e depois só esperar? Eu não tinha câmera lá, teria que ter painel solar, eu não tinha como ter estrutura pra fazer isso. Pra pregar... Dá pra fazer, mas eu teria que ter uma estrutura muito maior do que eu levei pra poder pegar. Entendi. Então o que você tinha, você não, só, com o que você tinha que ser de noite. É. Senão eu teria... Tá maluco, tu é maluco, cara. Eu ia ficar lá à noite, cara. Não, tá maluco. É, eu ia lá. O cara não quer mais, não. Então, assim, cara, existe alguma... E você vai na Amazônia, esses caras saem do rio, às vezes eles saem do chão, que o pessoal fala, vem uma luz do chão, às vezes se materializa na nave, que é um fenômeno também que acontece. Vem um orbe, uma luz, e ela densa, como se fosse adensar, ela densa e vai materializando e vira uma nave. Então, assim... Isso daí é lá no mesmo lugar, os mesmos na Amazônia, caras eles relatam isso. Relatam. Então, assim, é um fenômeno que pode se manifestar da forma que ele quiser e até manipular a realidade. É como se fosse um fenômeno de outra realidade, que essa realidade aqui é uma IA, que ele tá brincando aqui. Ah, vou montar um controlezinho de Nintendo pro Igão aqui agora. E é assim que acontece.